Olá, amados, vocês são muito bem-vindos ao canal e esse vídeo é sequência do anterior. E como no anterior, iremos considerar mais alguns textos bíblicos. Foi falado no vídeo anterior que todo escolhido precisa ter pleno controle sobre si mesmo. Do contrário, como herdará o reino dos céus? E, como foi falado nas palestras anteriores, fornicação tem a ver com a falta de controle. É por isso que Efésios capítulo 5, versículo do 3 ao 6, faz um paralelo com a impureza. Vamos ler? Diz assim: entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disso, nenhum fornicador, ou impuro, ou ganancioso, que é a idolatria, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Repararam, irmãos, no versículo 3, ali diz que a impureza não deve sequer ser mencionada entre nós. Mas o que torna alguém impuro ou podre? A ineficiência naquilo pelo qual ela foi criada. Algo podre ou impuro não consegue mais sustentar a sua função natural. No ser humano, isso está relacionado com a falta de controle. Ele pode se tornar impuro devido a não se controlar e, consequentemente, se tornar muito ineficiente para Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21, faz outro paralelo com fornicação e impureza e a falta de controle, conforme enfatizado por Paulo. Vindo eu novamente, meu Deus me humilhe, talvez vindo eu novamente, meu Deus me humilhe entre vós, e eu pranteie por muitos daqueles que anteriormente pecaram, mas não se arrependeram de sua impureza e fornicação e conduta desenfreada ou sem controle, que praticaram. Portanto, a fornicação é impureza e está relacionada à falta de autodomínio, está relacionada a algo sem freio, sem controle. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 ao 8, é um texto mais específico nesse assunto, ao mostrar que fornicação está diretamente ligada à falta de controle sobre si mesmo. Vamos ler? Diz assim: quanto aos mais caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais, pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. Pois isto é o que Deus quer, a vossa santificação, que vos abstenhais de fornicação, que cada um de vós saiba obter posse do seu próprio vaso em santificação e honra. Agora preste atenção no versículo 4, na versão King James, que diz: cada um de vós sabe viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra. Por que será que a Bíblia adverte para que cada um saiba viver com o seu próprio cônjuge em santificação e honra? Sim, porque isso não é fácil, não é coisa fácil. Observe que o assunto aqui é fornicação e impureza, e conduta sem freio ou fora de controle. E é justamente nestas coisas que os cristãos precisam se policiar. Repare que nesse texto de 1 Tessalonicenses, logo no versículo 3, diz para nos abstermos de fornicação. Logo em seguida, no versículo 4, relaciona o fato de que devemos ter controle sobre nós mesmos. E ainda no 5, diz no 5 que as nações têm cobiçoso apetite sexual. Paulo fala isso porque essa cobiça é o que leva à fornicação. Olhem só o que diz o versículo 4 na King James. Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor. Ao 4.
cada um de vós saiba viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra. Olha o 5. Não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Fazer sexo segundo a vontade de Deus não torna alguém impuro, assim como comer, se alimentar também não, exceto se tornar algo fora do seu próprio controle. Agora presta atenção no versículo 6 que diz: para ninguém ir ao ponto de prejudicar seu irmão. Diz assim, ó: que ninguém vá ao ponto de prejudicar e de usurpar os direitos de seu irmão neste assunto, pois o Senhor é quem exige punição por todas estas coisas, assim como vos dissemos de antemão e também vos demos testemunho cabal. Agora vamos ler esse mesmo versículo e também o 7 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, na King James, que diz, o 6: quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos, com toda a certeza. 7. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. O sexo natural, meus irmãos, não prejudica ninguém, mas sim o sexo anal. Já o oral pode prejudicar ou não o corpo e a consciência do cristão. Essa segunda opção vai depender do casal. Se o sexo oral prejudicar, se torna fornicação. Se não, aí não se trata de fornicação. O exemplo de Babilônia, descrito no livro de Apocalipse, nos ajuda a entender melhor por que fornicação está ligada a se conseguir satisfação a qualquer custo. Neste livro, no capítulo 17, versículo 2 ao 4, e o capítulo 18, versículo 23 e 24, Babilônia é chamada de fornicadora pelo fato de adquirir poder, domínio e riquezas a qualquer custo, mesmo ao custo do sangue dos inocentes. Para concluir esta parte e mostrar que fornicação está relacionado à falta de controle e conseguir satisfação sexual a qualquer custo ou sem compromisso, eu cito Hebreus capítulo 2, 12, versículo 14 ao 16, que chama Esaú de fornicador ou o compara como tal, devido ao fato de ele querer comida a qualquer custo. E assim aconteceu. Esaú, para satisfazer o seu ventre, chegou ao ponto de passar por cima de coisas de grande valor. Vamos ler? Diz assim: empenhai-vos pela paz com todos e pela santificação, sem a qual nenhum homem verá o Senhor, vigiando cuidadosamente para que ninguém seja privado da graça de Deus, para que nenhuma raiz venenosa brotando cause dificuldade e para que muitos não sejam aviltados por ela, para que não haja fornicador, nem alguém que não estime as coisas sagradas igual a Esaú, que em troca de uma só refeição renunciou aos seus direitos de primogênito. A King James diz assim no 16: que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como o filho mais velho. O que isso nos ensina? Que mesmo que uma pessoa não esteja vivendo em fornicação, pois fornicação envolve sempre duas pessoas, ela pode ter uma atitude fornicadora e ser julgada por Deus como tal, assim como Esaú havia tido essa atitude em certo período da história. Isso nos ensina a não nos entregarmos à masturbação e muito menos à pornografia, que é muito pior que a masturbação. E você agora pode entender por que Paulo chamou de morta algumas mulheres, pois a mulher que se entrega à masturbação ou, em nosso século, até mesmo à pornografia, pode estar morto espiritualmente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6 diz: mas aquela que se entrega à satisfação sensual já está morta, embora esteja vivendo. Se você, esposa ou marido, faz uso dessas práticas que foram consideradas nesses vídeos, se de alguma forma seduz seu parceiro ou parceira a praticar coisas que ele ou ela não quer, retire imediatamente esta atitude fornicadora de seu coração. Não atice a ira de Deus. Ore, peça perdão, que será perdoado ou perdoada. Aí é só seguir em paz. E se você não sabia de nada disso, se conserte e siga de consciência limpa. Realmente, todas as atitudes consideradas nos textos de caráter imoral, impuro ou ganancioso
causam a ira de Deus, pois tornam a pessoa podre, além de causar prejuízo ao nosso irmão, e fazem com que a pessoa perca o de mais importante, que é o amor de Deus. Muito bem, amados, concluímos mais uma etapa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo tanto quanto puder. Um abraço e até mais.